Bem, então mais uma vez, obrigado a todos. Visto que penso que não estão todos, aliás, estão mais do que estavam ontem, certo? Ou estão caras novas que não estavam anteontem. Ontem, Exato. ontem foi o mar. Para quem não sabe, assim muito rápido, o meu nome é Tiago Gaspar. Ah, Neste momento é pela terceira vez que eu estou cá. Isto já estive há 2 dias atrás e na primeira vez que foi a falar sobre o caráter para vencer desafios. É com muito orgulho, com muita responsabilidade que eu estou aqui. Eu sou militar há 20 anos. O meu percurso basicamente foi todo nos comandos e a conciliar com a vida militar também sou personal trainer. Tenho uma filha de 12 anos, nasci no Porto e basicamente é isso, assim para avançarmos já aqui muito rápido ao que interessa. Só para contextualizar aquilo que tivemos a falar na primeira parte, visto que eu dividi o tema da liderança que me foi incumbido a mim em duas partes. Na primeira parte, nós falamos de tudo o que tem a ver com a nossa autoliderança. Uma vez que se nós quisermos liderar outras pessoas, liderar organizações ou qualquer área da nossa vida, nós temos que saber nos autoliderar a nós mesmos. Então foi disso que falamos da autoliderança, uh, falamos da descoberta, da autodescoberta, porque enquanto nós não nos descobrimos, qualquer caminho vai servir, nós não vamos ter direção, então é muito importante nós fazermos essa autodescoberta e encontrarmos a nossa direção. Falamos de disciplina, porque um líder tem que ser disciplinado, porque senão vai estar constantemente a mudar a rota, a mudar a direção, e não é isso que se pretende. Falamos do compromisso, porque a partir do momento que o líder assume o compromisso, não vai existir mais nenhum plano B, não vai existir o pensamento de voltar atrás, não, só existe um caminho, é seguir em frente. Falamos do governo das nossas emoções, o líder não pode entregar o controlo e o governo das suas atitudes às suas emoções, ok? Depois também vimos a parte boa de algumas emoções que vocês podem considerar sendo emoções mais negativas, digamos assim. Falamos do medo, falamos da pressão, falamos da frustração. Vimos até que essas emoções podem ser benéficas no crescimento e na aprendizagem do líder. E depois, por fim, falamos da responsabilidade, tudo que ela agrega, toda a responsabilidade que o líder tem que não delegar, mas sim assumir, ok? Responsabilidade dele, responsabilidade até para com outras pessoas. Basicamente foi assim um pouco sobre isso que falamos na primeira parte. Para hoje, a segunda parte vai ser mais voltada para, digamos que, a vida real. Vamos falar da liderança, como eu já tinha dito, tinha dado spoiler no primeiro dia que eu falei. Hoje vamos falar da liderança na vida real, ok? Para sumário, vamos ter então, vamos definir ou vamos entender o que é a liderança, mesmo que já tenhamos falado na primeira parte, é sempre bom começar, como digo, pelo início e não começar pelo meio. Vamos saber qual é que é o peso da liderança. Vamos falar também da liderança pelo exemplo. Eu acho que é a liderança que dá a verdadeira autoridade ao líder, é a liderança pelo exemplo. E depois vamos falar das várias áreas das nossas vidas que nós podemos liderar e que nós vamos liderar com toda a certeza, desde a família, relações, trabalho e, por fim, falaremos então do legado. Pronto, esta é a receita e os ingredientes que eu tenho para hoje. Vamos confeccionar agora. Bem, é muito importante para o líder e para qualquer pessoa saber e interiorizar o que é a liderança. Então, se nós soubermos responder a estas três questões, vai-nos dar aqui o produto final do que é a liderança. Neste caso, o que ela é, o que exige, ok, a liderança e onde é que ela se manifesta. Nós sabemos que
e já falamos da primeira parte, que liderança é a capacidade de influenciar, a capacidade de corrigir, a capacidade de dar direção e até a capacidade de impactar a vida de outras pessoas. Porque o líder tem que ter essa capacidade de, por vezes, só mesmo com a sua presença, ele vai alterar comportamentos, vai mudar atitudes de pessoas. Então, o líder influencia, ok? O que é que ela exige? Ela exige, como nós também vimos na primeira parte, várias coisas. Exige disciplina, exige caráter, exige responsabilidade, ok? Basicamente, o que ela exige é o que nós todos gostamos de ver nas outras pessoas. Muitas vezes nós gostamos de ver nas outras pessoas, mas não temos a capacidade de nós próprios fazermos isso, ok? E depois, onde é que ela se manifesta? A liderança vai se manifestar durante o dia a dia, nas várias áreas das nossas vidas, na família, nas decisões que nós tomamos, nas relações, até perante os nossos filhos. Para quem tem filhos, já agora, feliz dia do pai a quem é pai. E é isso, e é nesse núcleo enorme que a liderança se vai manifestar. Como nós já vimos, liderança. Então, eu coloquei aqui estes 4 adjetivos, estas 4 características, mas podia colocar mais. Eu coloquei aqui aquelas que eu acho que são, para mim, as mais fortes. Como eu tinha dito, liderança, influenciar, direcionar, servir, impactar. Há uma grande diferença entre, como eu falei também na primeira parte, de uma pessoa que é colocada numa posição de liderança e de um líder por si só, que é aclamado líder. O líder que é líder, esse sim vai ter a capacidade de influenciar. Influenciar comportamentos. O líder que influencia, muitas vezes não necessita sequer de falar. Só a sua presença vai alterar o ambiente, vai alterar comportamentos, vai alterar a maneira de lidar das pessoas. O que já não acontece naquela pessoa que é colocada no cargo de liderança. Essa pessoa já não influencia, essa pessoa manda. É diferente. Daí a diferença entre um chefe e um líder. O chefe manda, o líder influencia. O segundo, como temos aí, direcionar. O líder tem como missão também ajudar aquelas pessoas que ainda não encontraram o seu caminho, ainda não encontraram a sua direção. O líder tem como missão direcionar essas pessoas, ajudar essa pessoa a encontrar o seu caminho dentro do seu propósito. O que não acontece com uma pessoa que é colocada numa posição de liderança. Essa pessoa não tem necessidade de direcionar, essa pessoa impõe. Impõe o que é que a pessoa tem que fazer, mesmo que não seja dentro do propósito dela, mesmo que não tenha a ver com o caminho dela, já não vai direcionar, ele vai impor. E não é isso que a gente pretende aqui. Servir. Servir não podia falhar, porque todo líder vai ser sempre um servo, será um eterno servo. O líder tem que manter o serviço da obra, ok? E o líder não tem necessidade de se colocar acima de ninguém. Porque o líder, mesmo tendo um cargo, ou mesmo tendo a sua posição, ele está para servir toda a gente, da mesma forma. Quando que uma pessoa que é colocada num cargo de liderança não vai ter esta característica do servir, mas sim vai querer que o sirvam. É diferente. Uma pessoa que é colocada num cargo de liderança que não é líder, essa pessoa vai exigir que o sirvam e não vai ser servo com toda a certeza. E depois, por último, eu coloquei aqui impactar, porque o líder tem que ter esta capacidade. Nós temos que impactar e temos que fazer a diferença na vida das pessoas. As pessoas olham para nós como líder para isso, porque veem em nós alguém com capacidade para fazer a diferença muitas vezes nas suas vidas. Então o líder tem que ter essa missão, tem que ter essa capacidade de influenciar e fazer diferença nessas pessoas. Quando eu coloco aqui impactar, temos que ter atenção porque um líder, um verdadeiro líder que tem a capacidade de impactar a vida de uma forma extraordinária, a vida de uma pessoa, um líder ferido também tem a mesma forma de impactar, mas vai impactar de uma forma negativa. É muito importante que o líder seja uma pessoa curada.
curada de feridas recentes, de feridas do passado, mas que seja uma pessoa curada. Não existe nenhuma pessoa, nenhum líder ferido que consiga curar. O líder, para curar, tem que ser curado. Então é muito importante nós termos essa capacidade de impactar. Podemos impactar da melhor forma, mas também podemos ter o poder de impactar da pior forma. E não é isso que nós queremos. Então é muito importante, se és um líder, se tens essa capacidade de impactar e de influenciar as pessoas, faz a tua autodescoberta, conhece-te a ti e vê se realmente tu és uma pessoa curada ou não, porque isso também vai fazer diferença na vida das pessoas que estão ao teu redor. E depois eu coloquei aí, porque pode haver uma liderança boa e uma liderança má ou não tão boa, e eu coloquei aí que a liderança não pode ter ou não deve ter controle, porque a partir do momento em que um líder controla as pessoas que estão consigo exaustivamente, é porque já não há confiança, já não tem confiança no grupo, no núcleo. Porquê? Porque tem necessidade de estar constantemente a controlar. Depois, não pode haver uma liderança, aliás, tem que haver uma liderança sem manipulação. O líder que manipula as pessoas em benefício próprio não é líder. Pode ter sido colocado no cargo de líder ou no cargo de liderança, mas não a líder. Porque o líder usa as suas capacidades para desenvolver todas as pessoas e fazer crescer todas as pessoas que estão consigo, que estão na sua equipa, no seu núcleo, ok? Assim como a liderança não pode ter autoridade. A liderança só tem autoridade quando, lá está, é uma pessoa colocada numa posição de liderança, mas que não é líder. E um líder verdadeiro não necessita de usar a sua autoridade, que pode ter sido imposta, porque as pessoas vão respeitá-lo por aquilo que ele é, vão respeitar por aquilo que ele demonstra, sem nunca necessitar de usar da sua autoridade. Até porque um líder que usa da autoridade, as pessoas até podem obedecer, mas não vão ter o mesmo respeito, não vão ter a mesma consideração de um líder que usa a autoridade do seu conhecimento, daquilo que transmite para as pessoas. Vimos então o que é da liderança. Deixo aqui uma reflexão, a primeira. Se vocês quiserem apontar, como eu fiz na primeira parte, ficam à vontade. Muitos de vocês podem ter um cargo ou posição de liderança, mas quantos de vocês influenciam de verdade? Eu quero que vocês façam esta reflexão. Se vocês realmente têm esse cargo ou essa posição de liderança, têm pessoas que vos veem como uma referência, como um líder, se vocês têm mesmo a capacidade de influenciar as pessoas de verdade, são líderes curados, que impactam as pessoas da melhor forma, ou ainda são líderes feridos que já feriram alguém ou podem ferir, não é? Próximo, o que exige? A liderança exige características que muita gente quer ser líder ou quer ter o privilégio da liderança, mas não quer carregar esse peso. E eu coloquei aí 5 características, 5 adjetivos que têm a ver com o peso da liderança, que nem toda a gente está disposta a carregar. Muitos querem ter o privilégio de serem líderes, mas poucos estão dispostos a carregar esse peso. Então eu coloquei aí a humildade, coloquei a responsabilidade, a disponibilidade, o sacrifício e o impacto. Poderia colocar muitos mais, mas eu, para não estar a aprofundar demasiado ou para não colocar aqui muita informação, eu coloco sempre aqueles que eu acho mais fortes. Falando da humildade, todo líder deve saber posicionar sem nunca ter ou sem nunca usar o seu cargo, que pode ter o seu cargo de liderança.
Porque o líder com humildade, ele nunca vai se considerar acima de ninguém. E um líder com humildade, ele tem a capacidade de ouvir. Se for o caso, ele tem a capacidade de se autocorrigir, porque ele vai ouvir se estiver errado, ok? E com isso ele vai aprender. E hoje, por acaso, eu ouvi o vídeo, o Reels que o Marco postou hoje, e fez-me pensar muito aquele vídeo do vaso, do cubo, e eu tenho que falar disso, porque até pode ser aqui na parte da humildade, porque imagine um líder que seja um cubo. Existem cubos que podem ter alguma coisa lá dentro, existem cubos que não têm nada, e existem cubos que até podem estar cheios, ok? Podem ter conteúdo, podem estar cheios. No entanto, qualquer cubo desses não vai entrar mais nada lá, porque o cubo não tem nenhum lado que dê para entrar alguma coisa, nem saia. Mas se um líder for um vaso, o líder consegue armazenar tudo o que é bom, mas se entrar alguma coisa mal, também consegue sair, porque o vaso até tem o próprio orifício para quando é regado, não é? Sair o excesso de água. Então, que o líder seja um vaso, seja humilde ao ponto de conseguir entrar e conseguir absorver tudo de bom, e o que não for bom também consegue mandar cá para fora. Essa do cubo e do vaso, top, Marco. Gostei muito. Passando para a responsabilidade. Eu falei aqui na primeira parte e volto a frisar. A responsabilidade é algo que o líder tem que interiorizar, que nunca irá delegar. O líder não delega responsabilidade. Por isso é que é complicado ser líder, por isso é que tem peso. Porque nós temos, para além da nossa responsabilidade, nós também somos responsáveis por nós e até mesmo por outras vidas. E muitas vezes essa responsabilidade é tão grande que o líder, por vezes, é o primeiro a receber o erro. Quando é para assumir o erro, o líder recebe, mas quando é para atribuir elogio, é a equipa que recebe e não o líder. Okay? O líder tem que ter essa posição, tem que defender a equipa. Quando existe um erro, o líder é o primeiro a responsabilizar, mas quando existe um elogio, o elogio é para a equipa. Ok? Em termos da disponibilidade, o líder é aquele que está disponível 100% para a sua obra. Está 100% disponível. Muitas vezes o líder tem que colocar de lado, tem que pôr de lado o cansaço, o próprio cansaço. O líder tem que estar disponível para ouvir alguém, mesmo que seja fora de horas, porque pode ter um conselho para dar, mesmo que seja fora de horas, e o líder é aquela pessoa que é o primeiro a chegar e o último a ir embora. Daí, 100% disponibilidade é que se quer de um líder. Não podemos falar do sacrifício. O sacrifício é aquele privilégio da liderança que nem toda a gente está disposta a dar, porque nem toda a gente está disposta a sacrificar do seu tempo. E quando eu digo sacrificar do seu tempo, muitas vezes sacrificar do tempo com a própria família, com os próprios filhos, para dar à obra, ok? Então, esse sacrifício vai muito mais além do que toda a gente pode dar, porque nem toda a gente está disposta a dar o seu tempo, que pode estar com a sua família, mas tem de dedicar à obra. E o sacrifício ainda maior é quando o líder está disposto, defendendo os seus valores, os seus princípios, até a morrer por essa causa, ok? Esse então é o sacrifício máximo. E depois o impacto tem que vir sempre, porque o líder tem essa capacidade, tem que ter esse poder de impactar a vida das pessoas, tem que ter a capacidade de transformar, de direcionar a vida, de mudar qualquer coisa na vida das pessoas. E eu volto a frisar e volto a falar, atenção aos líderes feridos, para nunca ferirem, porque a missão do líder
nunca será ferir, mas sim curar. E depois, por último, onde se manifesta. Eu coloquei algumas imagens, mas eu vou falar depois um pouco sobre elas todas. Manifesta-se, como nós já vimos, como eu já falei, no dia a dia, no nosso dia a dia, nas várias áreas da nossa vida, ok? Nas relações, na família, com os filhos, no trabalho, em qualquer área, na comunidade, em todo lado. Antes de falarmos de cada área, eu coloquei aqui a liderança pelo exemplo. Porquê? Porque, a meu entender, a liderança pelo exemplo é o que dá a verdadeira autoridade a um líder. Sem falarmos de cargos, sem falarmos de posições, a liderança pelo exemplo é que dá a verdadeira autoridade ao líder. Porque qualquer pessoa que siga um determinado líder, eles vão querer ver o que é que esse líder faz. Se esse líder fala aquilo que faz. Porque um líder, como eu falei na primeira parte, um bom orador, uma pessoa que fale bem, pode convencer uma parte por momentos. Porque a capacidade de falar bem, pode convencer por momentos, mas as atitudes, os comportamentos é que vão influenciar as pessoas para sempre. As palavras influenciam por momentos, as atitudes e os comportamentos influenciam para sempre. E nós temos que ter noção que até mesmo os olhares mais inocentes dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, crianças, até mesmo elas conseguem verificar o que é que nós fazemos. Eles veem, eles observam muito. As crianças, especialmente, são esponjas, sempre prontos a absorver. Então, eles olham para nós. Okay? Então, eu peço que cultivem esse pormenor, que eu costumo dizer. Cultivem o pormenor de fazer aquilo que vocês falam. Ok? E eu coloquei aí na frase, as pessoas podem seguir alguém. Eu coloquei aí que as pessoas não seguem o que falas, mas dependendo da forma de falar, a pessoa até te pode seguir por alguns momentos, por uns dias, mas é como no Instagram. Alguém se identifica com uma página ou com algo que aquela conta do Instagram transparece, ou pelo conteúdo que ela dá, mas depois vê que não é bem assim. Depois vê que, afinal, a pessoa que fala certas coisas não faz, não pratica. Então o que é que nós fazemos? Deixamos de seguir. Aqui é a mesma coisa. Se o líder falar bonito, mas não fizer, o que vai acontecer é a pessoa vai deixar de seguir. Ok? Porque as pessoas seguem quem pratica. Liderança é prática. Nunca vai ser teoria, nunca vai ser pelo falar. Daí eu coloquei aqui esta parte da liderança, por exemplo, que eu acho que é muito importante. Primeiro, liderança na família. Bem, eu sou uma pessoa que eu cobro muito. Eu, mesmo quando eu acho que até fiz algo bem, eu estou sempre a refletir que eu poderia ter feito melhor. Isto acontece em tudo na minha vida. Eu cobro muito. Não é? E esta é uma área que eu me cobro muito mesmo, que é a parte da família. E dando um exemplo, que eu estava a dizer que me cobro muito, mesmo na primeira parte, quando eu falei, eu ia dizer palestrei, mas eu não sou palestrante, por isso fiz uma apresentação. Eu fiquei a pensar, será que eu entreguei o melhor? Será que eu dei o melhor de mim? Será que eu entreguei o melhor de mim? Depois, pronto, vêm as confirmações, vêm as pessoas e vêm dizer que sim, foi muito bom. O Marco está sempre, como eu costumo dizer, está sempre a dar sangue, esse não para. Mas eu costumo cobrar muito e costumo exigir muito de mim. Então, nesta parte da liderança da família, não podia ser diferente. Essa foto que está aí é da minha filha,
não é? Que eu disse que tinha uma filha. Essa é a Matilde, neste momento ela tem 12 anos. Isto para dizer o quê? Eu nunca, nem eu, nem a mãe da Matilde, nós nunca sentamos com ela e lhe demos palestras sobre desporto, nunca sentamos com ela para lhe dar sermões sobre nutrição, nada. Nunca fizemos isso. A Matilde, a única vez que foi obrigada, digamos assim, a fazer desporto, porque ela era bebé e não conseguia decidir. Nós achávamos que o melhor era colocar a Matilde na natação, mas por aquele aspecto de ia desenvolver mais, mesmo para a sensibilidade do bebé é bom, e hoje em dia é bom saber nadar. Foi só esse o intuito. O que é certo é que, com o passar do tempo, a Matilde começou a ganhar consciência e ela que decidiu, ela própria que decidia ficar. Então, nunca ninguém lhe ensinou que ela deveria gostar do desporto, mas ela observou, ela observa tudo, ela observa a rotina do pai, ela observa os hábitos do pai, e uma das alturas que eu pude comprovar isso foi quando um dia que ela estava com a avó dela, e sabem como é que é os avós gostam que os netos comam, estão sempre a dizer, come filho, não comes nada, já sabem como é que é os avós. E a resposta da Matilde, sem eu nunca ter dito nada, foi, vó, eu não posso comer muito porque eu sou atleta. Foi esta a resposta. Nunca ninguém lhe falou que ela não podia comer muito. Ela própria chegou a essa conclusão, ok? Então a Matilde hoje, ela com 12 anos, a Matilde é triatleta, ela conseguiu encontrar o desporto dela juntando a natação, mais duas modalidades que ela gosta, que é corrida e bicicleta, e não sei como ela foi para o triatlo, ok? Ela gosta daquilo que faz, esteja a chover, esteja sol, nunca ninguém lhe obriga a fazer, ela quem auto-incentiva a ir, ok? Então, eu acredito também muito no DNA. O sangue diz muita coisa, ok? Até porque quem nos levou os pecados, doenças e tudo, teve que deixar sangue aqui também. Então, o sangue é muito forte, o sangue diz muita coisa. E a Matilde é aquilo que é, também muito por aquilo que ela observou. E isto para dizer o quê? Que os nossos filhos, como está aí, os filhos nunca vão ouvir muito os nossos discursos. Eles vão ouvir até por momentos, ok? Os vossos filhos vão ouvir os discursos por momentos, mas o que é certo é que eles vão imitar os comportamentos. É claro que eu estou a falar aqui no âmbito do desporto, porque eu vou defender o desporto sempre. Não é porque eu faço, mas eu acho que é altamente benéfico para tudo. Hoje em dia, os filhos vivem numa bolha dos iPads. Hoje em dia, as crianças brincam em conjunto, mas não brincam em conjunto lá fora. Não, brincam em conjunto online. Têm jogos online, muitas delas, estão ali na bolha do iPad. Então, o desporto é bom até para isso. Faz com que a criança saia de casa, faz com que a criança conecte com outras crianças. No caso da Matilde, por exemplo, o que lhe fez bem, ela era muito introvertida, ok? Ela ficou com aquele espírito da competição saudável. Então é tudo muito bom, foi tudo muito benéfico. E mesmo que os pais, como eu digo, os pais não têm que praticar desporto só porque faz bem ao filho, ok? Eu respeito aqueles pais que optam por não fazer, mas incentivem o vosso filho a fazer, ok? Muitas vezes é muito mais benéfico investirem num desporto para o vosso filho do que pagarem 1000 € por um iPad. Então, o que vocês vão gastar a mais, se calhar, é tempo. E eu acho que é isso que os pais, hoje em dia, não estão dispostos a pagar o preço. É o preço do tempo. Então, preferem pagar um preço de um material, ok? De um bem, de um objeto, bem mais caro, do que dar esse tempo aos filhos. E lá está, mesmo que o pai, a mãe, não seja alguém que pratica desporto, o vosso filho pode aprender também com os vossos exemplos, porque vocês têm que ser, no mínimo, aquele que incentiva, aquele que diz, não filho, imaginem, vocês têm o vosso filho no futebol, vocês não têm que ser jogadores de futebol para o filho seguir o vosso exemplo, mas vocês são aqueles que dizem, olha filho,
hoje não tens treinos, mas vamos fazer um treino. Só tu e eu, ok? Vais tu com o pai, vamos fazer um treininho os dois. Um passa, um remata. Isso não quer dizer que isso vai influenciar ou que isso vai aumentar a performance do vosso filho, mas com certeza vai desenvolver os laços entre pai e mãe e filho, sem dúvida. Quando eu digo pai, eu também estou a dizer mãe, ok? Isso vai aqui mexer com e vai aumentar e tornar muito mais sólidos os laços entre pai e filho, tá? Bem, eu coloquei aqui 4 princípios que, no meu entendimento, os pais, porque hoje em dia as crianças necessitam de pais, mas também necessitam de líderes, tá? O primeiro princípio eu coloquei, lá está, foi o que eu falei há pouco, ser o exemplo que queres ver nos teus filhos. E eu defendo uma velha máxima que é: nós somos de uma geração, aliás, na nossa geração, os nossos pais exigiam até muito mais de nós do que se calhar hoje em dia nós exigimos dos nossos filhos, mas mesmo assim os pais exigem muito dos filhos, por vezes exigimos muito das crianças. Então a minha máxima é eu não pedir nada à minha filha que eu próprio não esteja disposto a viver. Então, se vocês seguirem essa velha máxima que é não exigir aquilo que tu próprio não estás disposto a viver. Porque se vocês não estiverem dispostos a serem vocês próprios a praticar, não é porque o vosso filho pratica um desporto, vocês também têm que ser o exemplo e têm que praticar também, mas no mínimo seja um exemplo de entrega, seja um exemplo de dedicação, ok? Sejam a primeira pessoa a influenciar o vosso filho a praticar o desporto, a conviver com outras crianças, ok? Sejam a primeira pessoa a tirar o vosso filho, a vossa filha de casa, porque isso, sem dúvida, que vai fazer diferença na vida dele, na vida dela. Segundo, que eu também falei há pouco, presença vale mais do que presentes. Seja qual for o valor do presente que vocês deem ao vosso filho, claro que são crianças, vão ficar contentes. Eu também dou presentes à minha filha, como é óbvio, não é isso que está aqui em causa. O que eu quero falar aqui é que um bem material será sempre um bem material. E aquilo que eu considero hoje em dia bem mais valioso é o tempo, a atenção, as conversas que nós temos com aquela pequena pessoa, ok? Que nós geramos. Isso vai ser sempre, sem dúvida, vai ser sempre o maior presente, porque o vosso filho ou a vossa filha daqui a uns anos não se vai lembrar do brinquedo que recebeu no aniversário, do brinquedo que recebeu no Natal, mas com toda a certeza vai se lembrar de todos os momentos que viveram juntos, das conversas que tiveram, das gargalhadas que tiveram. Isso sim, sem dúvida, é o maior presente, o presente mais valioso que vocês podem dar na vida dos vossos filhos. Depois, eu coloquei no terceiro, disciplina com amor. Disciplina com amor quer dizer o quê? Sei que nós temos que tentar encontrar um equilíbrio não se pode fazer tudo, ok? Não podemos permitir fazer tudo, mas também, ao mesmo tempo, não podemos controlar demasiado os nossos filhos. Tem que haver ali um equilíbrio, tem que haver ali o diálogo, tem que haver, basicamente, é orientação. Nós temos que orientar os filhos e explicar: olha, filho, isto, e até se for preciso, nós damos exemplos de nós próprios, daquilo que já aconteceu connosco. Olha, o pai já fez isto, então não podes porque acontece isto, ok? É muito melhor quando nós disciplinamos com amor, ok? Com diálogo, com orientação, do que hoje em dia também já acho que já ninguém faz isso, de bater nos filhos, etc. Isso nunca foi o caminho certo, nunca há de ser, porque esse tipo de disciplina pode gerar traumas para toda a vida, ok? E um pai e uma mãe nunca vai querer fazer parte de um trauma do filho, ok? Então, para mim, disciplina com amor é isso, é essa capacidade de explicar os limites, ok? Com a capacidade de diálogo,
com a capacidade de orientação. E depois, por último, quarto ponto, eu coloquei forma caráter, não apenas conforto. Todos nós queremos dar o máximo conforto aos nossos filhos. Isso é lógico, é óbvio. Nós, como pais, queremos dar aos nossos filhos muitas coisas que nós próprios, na nossa altura, não tivemos. Está tudo bem. Está tudo bem. Mas lá está. Tem que haver o equilíbrio, ok? Porque os nossos filhos também não necessitam só de pais. Porque o pai, só pai, é aquele que vai querer livrar o filho de tudo, não vai explicar ao filho como é que é o mundo lá fora, como é que as coisas funcionam, mas um líder, pai, vai fazer isso. Independentemente de querer o melhor do filho, independentemente de dar o máximo conforto, ele vai explicar como é que são as coisas na realidade, ok? E mesmo sendo criança, não se importem com isso. A criança também ouve. A criança está a crescer e é essa parte, o caráter forma-se desde cedo. Okay? Então é muito importante, lá está, o diálogo, explicar como é que são as coisas lá fora. Que nem tudo pode ser já, porque a criança quer tudo agora. Eu muitas vezes, por exemplo, a minha filha, ela nunca foi muito pedir, mas uma criança, por norma, quando são mais criancinhas, né, veem qualquer coisa e pedem. É normal, é automático. E muitas vezes que eu fazia esse exercício, digamos assim, com a minha filha, muitas vezes mesmo, que ela me pedia alguma coisa e eu dizia, filha, olha, o pai não pode dar agora, o pai tem que ir trabalhar, ok? E depois quando o pai for trabalhar e quando pagarem ao pai, o pai vai ter dinheiro e pode comprar, mas agora, neste momento, não dá. Eu podia, claro que eu podia comprar naquela altura o que a minha filha estava a pedir, graças a Deus. Deus nunca fez faltar em nada. Mas eu tive, esse exercício faz falta, ok? Mesmo que vocês tenham capacidade de dar o conforto, de dar o que ele pede naquela altura, façam esse exercício. Mostrem que nem sempre dá. Mostrem que custa. Ele quer uma coisa, mas o pai tem que ir trabalhar. Custa para ganhar aquela coisa, ok? E isso vai ficando na cabeça deles. Eu, com toda a certeza, que foi isso e foi outras conversas que eu tive com a minha filha. A minha filha, hoje em dia, é muito raro me pedir alguma coisa. E quando pede, ela tem a atenção de perguntar se o pai pode dar, ok? Isso faz crescer o vosso filho de uma forma não só exterior, mas lá dentro. E eu coloquei a frase no final: os filhos não precisam apenas de pais, como eu disse há pouco, precisam de líderes dentro de casa, ok? Precisam de líderes da vida deles. Bem, eu coloquei essa frase, é um pouco a falar daquilo que eu já falei lá atrás, porque o objetivo de um pai e um objetivo de um líder, o objetivo de um líder não é retirar os obstáculos do caminho, não. O objetivo de um líder é preparar as pessoas, tornar as pessoas mais fortes para elas próprias superarem e ultrapassarem os obstáculos. Só colocar aqui o carregador no computador. Porque o líder não vai ser bom porque o líder vai retirar obstáculos, o líder não vai permitir que existam obstáculos no caminho. Não. A verdadeira missão do líder, assim como a verdadeira missão do pai, de um pai para um filho, não é preparar o caminho. Não. Vai ser preparar o filho, preparar a filha para o caminho lá fora, para a vida lá fora. Essa sim é a verdadeira missão de um pai, essa sim é a verdadeira missão de um líder, de uma forma geral. Bem, passamos para a liderança nas relações. Eu sou uma pessoa que eu não acredito em perfeições, muito menos numa liderança perfeita. Okay? Eu não acredito na perfeição, porque perfeito
só existe um. E liderança nas relações, eu tenho que ter a humildade de dizer que, visto que eu neste momento não tenho relação, eu não posso ser a pessoa que tenha total autoridade para falar sobre este tema. Okay? Até porque nós não somos perfeitos. Mas o que eu vou falar e o que eu posso falar, okay, é aquilo que eu aprendi e aquilo que eu passei durante estes anos. Okay? E sim eu posso falar. E lá está. Como eu tenho aí, relacionamentos exigem maturidade emocional. Porquê? Eu refiro isso porquê? Porque o que nós temos observado e o que nós observamos não é porque o amor deixa de existir, por exemplo, que uma relação acaba. Não. Eu considero que as relações sempre terminam porque não existe a maturidade emocional. E foi isso que eu aprendi ao longo dos anos. A falta dessa maturidade faz com que a relação não se sustente. Como eu coloquei a frase. Se na primeira parte daquela apresentação que eu dei, que eu falei da motivação, podia ser a motivação a começar alguma coisa, mas a disciplina é que faz continuar, aqui também podemos dizer que a emoção pode fazer uma relação começar, porque uma relação pode começar dessa emoção, mas o que faz sustentar essa relação vai ser sempre a capacidade de maturidade das duas partes. Então, eu falei aqui, falando aqui da maturidade emocional na relação, muitas vezes estes são 4 princípios que não acontecem. Daí, lá está, não existir essa maturidade emocional, daí existirem os conflitos, existirem as guerras e, consequentemente, a relação termina. Eu coloquei no primeiro, comunicar sem discutir. Porquê? O líder, o sacerdote da relação tem que ter essa capacidade. E muitas vezes até tem que ter mais a capacidade de ouvir do que falar. Hoje em dia o que acontece é, principalmente os homens, querem falar, querem mostrar atitude. Muitas vezes uma discussão, uma simples discussão, se torna num ataque, ok? Se torna num ataque mútuo, porque ninguém está para ouvir o que é que o outro tem a dizer. Então fazem daquilo um ataque mútuo. A pessoa não pode ser isso. Tem que haver a capacidade de comunicação sem destruir uma pessoa ou outra pessoa da relação. Depois eu coloquei discordar sem desrespeitar. Quer um, quer outro, podem ter opiniões diferentes. Nós não vamos ter sempre a mesma opinião. Então, nós temos que saber respeitar a opinião da outra pessoa. E muitas vezes, opiniões diferentes até se chegam a complementar. Mas a pessoa, neste caso, o líder que não tiver a capacidade e a empatia, digamos assim, de ouvir a opinião da outra pessoa, vai logo querer arranjar guerra. É que nem vai dar hipótese sequer de ouvir a opinião de outra pessoa, porque não tem como. Para ele só pode prevalecer a opinião dele. Isso não pode existir. Quando existe opiniões diferentes, ok? Os dois têm que saber ouvir uma opinião e outra opinião. Lá está. Isso também faz parte da maturidade do casal. Depois, eu coloquei aí, corrigir sem humilhar. Qualquer líder, qualquer sacerdote de uma família, de um casal, nunca, mas nunca pode humilhar ou desrespeitar, principalmente a mulher em público. Nunca. Nunca pode falar mal da mulher em público com ninguém, ok? Se existe alguma coisa a corrigir, se existe algo a falhar, algo que pode ter falhado, porque é normal, tanto o homem como a mulher falham, isso tem que ser falado em privado. Isso tem que ser falado no secreto de cada um. Os dois vão falar ali, porque à frente das pessoas
não se pode passar nada. Não é, a correção não existe em público, ok? A humilhação não existe em público. Quer dizer, a humilhação não existe em público, nem pode existir no privado, ok? O que pode existir no privado é a correção, é o diálogo para se corrigir algo que pode ter corrido mal. Mas em público nunca, mas nunca devemos expor quer uma parte, eu estou a falar do homem com a mulher, mas também tem mulher que expõe o homem, ok? Em público. Então, quer de uma parte, quer de outra, tem que haver essa maturidade para não haver essas situações. E depois, por último, eu coloquei aí crescer juntos. Porque existem casais que estão juntos, mas não querem crescer juntos. Tá? Então tem que haver duas pessoas que até se podem desafiar mutuamente, ok? Mas desafiam-se a serem melhores todos os dias, ok? Crescem juntos, aprendem a viver e aprendem a tirar o melhor de cada um. E aquilo que eu faço que não faço tão bem, a outra pessoa se calhar faz melhor do que eu. E temos que saber respeitar isso e temos que saber valorizar isso. Porque se eu não faço, eu tenho alguém que está comigo que faz, ok? Então eu também vou dar o melhor de mim a essa pessoa para ela também conseguir crescer. Isso, para mim, é o auge, é aqui o ingrediente final no que diz respeito à maturidade emocional na relação. Pronto, essa frase para mim que eu coloquei é muito forte e faz mesmo todo o sentido, porque muitas vezes nós procuramos a pessoa certa, mas nós próprios, para além de ainda não nos termos tornado essa pessoa certa, se calhar nós próprios estamos a procurar alguém que nós ainda não estamos prontos para receber. Então é muito importante, antes de procurarmos a pessoa certa, nós próprios nos tornarmos a pessoa certa para quem vier, ok? Liderança no trabalho. Bem, se eu no slide anterior eu fui humilde o suficiente para admitir que não tinha total autoridade, digamos assim, para falar daquele tópico, neste caso, eu tenho que ter a legitimidade para dizer que eu tenho a autoridade total. Porque eu digo isto não tem a ver com o meu percurso, com a minha carreira, mas tem a ver com eu ter passado já algumas coisas, eu ter estado em alguns ambientes e todo o meu percurso, digamos, militar, porque parecendo que não, são 20 anos, praticamente metade da minha vida foi passado no trabalho. E quando nós temos um trabalho, isso é bom, porque eu falei a diferença que existe entre trabalho e emprego, e para quem não estava na primeira parte, eu estou no meu trabalho, porque quando tu estás no teu trabalho, é quando tu estás dentro daquilo que tu sentes que tu nasceste para fazer. E quando tu estás no teu emprego, é quando tu estás a desempenhar uma tarefa que simplesmente te pagam para tu fazeres. Mas não foi para aquilo que tu nasceste, mas estás ali, é o teu emprego, ok? Então eu tive esse privilégio de ter essa capacidade de liderar no trabalho. Eu desde cedo que consegui me focar e me concentrar naqueles que eu achava serem os exemplos para mim, ok? E depois tudo fluiu naturalmente, porque eu lembro-me, como está aí a frase, e aí diz que o líder está dentro da sua posição, do seu propósito, ele brilha. Eu próprio consegui verificar isso muitas das vezes. Por exemplo, quando eu comecei a ser instrutor do curso de comandos, eu via que havia camaradas meus que nunca sequer eram nomeados para dar curso. E eu, a primeira vez que eu fui nomeado para dar um curso de comandos, eu fui nomeado durante 5 cursos seguidos. É claro que dar um curso de comandos exige muito de nós. É como se nós fizéssemos mais metade de um curso, ok?
E para mim fazia sentido um instrutor dar um curso, pá, descansar pelo menos ali durante o próximo curso e depois, se tiver que ser, dar o próximo. Mas não. A mim pediram, não era pedir porque foi quase impor, que eu desse 5 cursos seguidos. E o que me davam, a resposta que me davam é que eu dava garantias. Mas eu pensava que as garantias que eu dava simplesmente era eu ser eu mesmo, como está aí. Tu, quando estás num nível de uma liderança tal no teu trabalho, como está escrito, as pessoas vão te procurar simplesmente para seres tu próprio. Não precisas fazer mais nada. Quando tu és líder e quando estás dentro do teu propósito, quando estás no teu trabalho, ok? As pessoas vão te procurar simplesmente para tu seres quem tu és, mais nada. E foi sempre o que aconteceu comigo. As pessoas sempre me vinham procurar, sempre que queriam o meu serviço, eu não tinha que inventar uma personagem. Eu tinha que ser só a pessoa que eu sou. Falamos agora aqui de um alerta, porque até pessoas podem já ter vivido isto ou podem estar a viver isto, porque eu espero que nenhum líder que esteja aqui faça isto. Então, pode ser um alerta, alguém até pode estar a viver isto, então fica já aqui com 3 sinais de uma possível liderança tóxica, que eu quero referenciar aqui. E eu referencio aqui no primeiro, um controle exagerado. E quando é que existe este controle exagerado? Este líder, para além de não ter a confiança na sua equipa, ok? Para além de não ter confiança naqueles que têm próximo a si, ele está constantemente a controlar, a supervisar o trabalho, porque para ele já não tem ali adultos, é como se fossem crianças. Então gera este controle. O que é que vai acontecer na equipa? O que é que vai acontecer nas pessoas ali envolventes? As pessoas, como existe um controle exagerado, as pessoas vão perder até a sua capacidade de criatividade, porque não vão ter hipóteses de ser criativos, e vão perder também a sua iniciativa, ok? Porque o líder quer controlar ao máximo, quer que as coisas sejam feitas como ele quer. Então, essa capacidade de iniciativa, essa capacidade de criatividade vai desaparecer perante as pessoas que estão sobre a sua liderança. Depois tem aí falta de reconhecimento. Existem líderes que só sabem dar reforços negativos. Não, existem líderes que não conseguem dar o chamado reforço positivo. Então, esse líder tem necessidade de apontar erros, até mesmo em público. E as pessoas vão sentir o quê? Essas pessoas vão sentir que, como existe constantemente o líder a nomear os erros, ok? Como existe constantemente esse reforço negativo, as pessoas vão sentir que façam o que fizerem, nunca vai ser suficiente para agradar o líder. Porque eles façam o que fizerem, vai sempre haver um reforço negativo, vai sempre haver uma chamada de atenção. Nunca existe um elogio, nunca existe um reconhecimento. Então essas pessoas vão, com o passar do tempo, vão se achar insuficientes, ok? E depois, por último, eu coloquei aí liderar pelo medo. Isso acontece muitas vezes, lá está, em pessoas que são colocadas em posições de liderança, porque eu não acredito que existe um líder de verdade que faça isso. E assim, se existe um líder que consegue liderar pelo medo, ele até pode fazer render essa equipa a curto prazo. Mas um líder que faz isso constantemente, a médio e longo prazo, a sua equipa vai ficando desmotivada, ok? A sua equipa vai sentindo, vai perdendo valor e o que vai acontecer é que vão saindo pouco a pouco, ok? As pessoas vão saindo da equipa e os que ficam lá vão ficando cada vez mais desmotivados.
Isso é que acontece quando o líder prefere liderar pelo medo, pela sua imposição, pela sua autoridade. Daí eu ter colocado essa frase, o salário atrai, mas o reconhecimento retém. Por muito mais que o salário seja atrativo, okay? O salário até pode ser atrativo nos primeiros tempos, mas depois, se existir este conjunto, basta estes 3 sinais forem realmente excessivos, não existe salário que vá conseguir manter a equipa durante muito tempo. Porquê? Porque o que mantém a equipa é a confiança que o líder gera, okay? É a confiança que o líder dá, é a confiança que o líder recebe. Depois é o reconhecimento que ele atribui. Quando é para reconhecer, tem que ser em público. O líder tem que ter a capacidade de reconhecer em público. Mas quando é para chamar a atenção, o líder tem a capacidade que, quando for para chamar a atenção, principalmente quando for para chamar a atenção individualmente, nunca é em público. É sempre em privado. E é sempre com essa pessoa, com essa exata pessoa que ele quer chamar a atenção, o líder tem que chamar a atenção em privado e essa pessoa, ok? E nunca liderar pelo medo. A liderança pelo exemplo vai sempre prevalecer. Por fim, para mim é dos slides mais fortes que eu tenho hoje, que eu tenho para vocês. Se na primeira parte o último ingrediente que eu falei foi a responsabilidade total, para mim este slide, este é o último ingrediente da segunda parte do dia de hoje. E é o legado. Todos nós, como pais, mesmo aqueles que não são, aqueles que ainda vão ser com toda a certeza, todos nós queremos deixar algo, principalmente para os nossos filhos. Queremos deixar bens, queremos deixar casa, queremos deixar dinheiro, whatever. E atenção, nada contra, porque com os dias que hoje correm, isto daqui a um tempo, daqui a uns anos, o mais provável é isto ainda estar tudo muito mais difícil, tudo muito mais complicado. Então, nada contra as pessoas e nós próprios queremos deixar algo físico, algum bem para os nossos filhos. Mas o que eu quero aqui salientar é que, na verdade, o mais valioso nós podemos deixar nunca será o material, ok? Porque o dinheiro é a coisa mais barata que Deus nos deu. É o dinheiro. Tudo que nós podemos agarrar com as mãos é o que há de mais barato. Porque aquilo que tem um verdadeiro poder, aquilo que tem um verdadeiro valor, é tudo aquilo que nós conseguimos deixar dentro do coração das pessoas. Esse é o verdadeiro legado. Falando, por exemplo, imaginem, eu irei falhar ou iria falhar como líder, por exemplo, no meu trabalho, se eu não conseguisse transmitir e se não conseguisse formar e não conseguisse fazer ou desenvolver as capacidades dos militares, ok? À minha imagem e até melhores do que eu iria falhar como líder, porque eu não ia saber transmitir e não ia deixar o meu legado nessas pessoas, ok? Então eu iria falhar como líder, assim como eu iria falhar como líder da minha família se eu não conseguisse colocar dentro do coração da minha filha, por exemplo, os reais valores, o caráter, ok? Se eu não conseguisse transmitir isso à minha filha, eu iria falhar como pai, iria falhar como líder. Então é muito importante nós percebermos qual é a verdadeira diferença de legado e herança, porque todo tipo de materiais, todo tipo de bens materiais, dinheiro, sejam casas, o que é que seja, um dia acaba por desaparecer. Mas aquilo que nós deixamos, aquilo que nós conseguimos deixar dentro do coração das pessoas, isso vai permanecer para sempre, ok? E eu dou o exemplo, por exemplo, nós temos ainda hoje em dia Martin Luther King, Nelson Mandela, Gandhi. Eu pergunto,
algum deles vos ofereceu dinheiro, vos ofereceu uma casa ou algum material? Não, nunca. Mas eles deixaram nos nossos corações os princípios que defendiam, ok? Muitos deles até morreram pela sua causa. Então, mesmo que eles tenham deixado esta vida, ok? Os seus legados continuam a ser falados por nós ainda hoje. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que ter a capacidade de que, se nós consideramos que nós carregamos algo, nós temos que saber colocar esse conteúdo, colocar tudo de bom que nós temos no coração daqueles que nos são próximos, dos nossos filhos, dos nossos familiares, das pessoas que nos são queridas. Daí eu ter colocado essa frase, se aquilo que tu carregas morrer contigo, nunca foste ou nunca poderás ser um bom líder. Nós temos de saber passar, temos que transmitir, temos que colocar dentro do coração das pessoas, temos que impactar dessa forma para nos tornarmos e para sermos um bom líder. Então, nunca confundas herança com o verdadeiro legado. E por último, deixo uma reflexão a todos vocês, se já pensaram seriamente no legado que vocês querem deixar aqui para o dia que vocês partirem, tá?